História. A beginning is a very delicate time. Passado. Makti and Lisan al-Gaib. Yes. It is a prophecy. Futuro. What did you see? There's a crusade coming. Guerras. He who controls the spice controls the universe. Jihad. Personagens. Remove your hand from the box, and you die. What's in the box? Pain. Isso e muito mais. Aqui, no Dunaverso. Mais um podcast do Duna Arrakis Brasil. Saudações, Framing! Aqui, Pascoal Naib. E aqui, Hildon Oliver. Perdido e navegando pela primeira vez, eu pude assistir da forma certa. Bem-vindos a Arrakis e bem-vindos ao Dunaverso. O Dunaverso é um podcast do Duna Arrakis Brasil. Diferente do DunaCast, que analisa cada capítulo dos livros da saga Duna, aqui conversamos sobre qualquer assunto que amplie, contextualize ou complemente o entendimento do universo criado por Frank Herbert. Isso mesmo, aqui temos cafezinho frame com muitas opções, expresso, cappuccino, duplo, ou seja, se Deus criou a Arrakis para testar os fiéis, que pelo menos seja com ótimas companhias. Eu sei que vocês estavam com saudades de um Dunaverso, e como nunca deixamos faltar melange de qualidade para nosso set, nosso site, fandom, retornamos com um episódio mais que especial. Vamos conversar sobre a reexibição de Duna Parte 1 nos cinemas brasileiros antes do lançamento de Duna Parte 2, que será em 29 de fevereiro. Mas, como eu sempre digo e afirmo, preciso de convidados incríveis para enriquecer nosso bate-papo. Sim, caros ouvintes, nossos convidados já encararam sem medo o teste do Gonjabá e se mostraram humanos, demasiado humanos. Começo com ele, que hoje vai ser especial. Eu quero dizer que esse Dunaverso é dedicado a Hildon Oliver. Foi a primeira vez dele e foi comigo. Foi, gente, foi. Explique melhor. Gente, assim, quem acompanha de perto o DunaCast, né, e o Dunaverso também, sabe que por conta da nossa primeira temporada, né, o Pascoal acabou gravando, né, com muitos convidados e foi um podcast de 6 horas. O bruto, né? E eu consegui deixar o podcast refinando ele para 5 horas. E por conta disso eu não consegui assistir o filme. E foi muita correria, muita loucura. Acabou que eu perdi o hype, assim. Eu disse, vou ver na TV. E, cara, eu tenho que agradecer a Shai Hulud, a Muad'Dib, ao Kwisatz Haderach e a Pascoal Naib. E a Warner também, né, Pascoal? Temos que agradecer. Porque essa reexibição do Duna deu uma oportunidade para muitas pessoas e ainda dá tempo, gente. Corre que não dá tempo de acompanhar da forma certa, de assistir Duna como tem que ser. E eu ainda digo mais para vocês. É incrível ouvir no cinema Let's Fight Like Demons. Olha, uma das coisas mais legais dessa reexibição é exatamente isso, trazer um público. Eu acho que a grande maioria do público assistiu Duna pela televisão, pela TV. Porque lembrando, né, Hildo, quando Duna sai, né, e aí, vou até 2021, né, Hildo? 2021, Foi 2021. Quando Duna sai em 2021, a gente... Foi o grande filme pós liberação de tudo, né, cara? Foi o filme que muita gente esperou pra assistir, né? Isso. E aí, claro, né? Então, assim,
era um filme cheio de restrições, no sentido de que a segurança em primeiro lugar, muitas pessoas não se sentiam à vontade de voltar para os cinemas. O Duna conseguiu arrecadar, mesmo assim, uma grande quantidade de dinheiro, né, com relação ao que foi divulgado, principalmente na Europa. E Oscars, e premiações, que é o importante. Exatamente. Mesmo sendo eclipsado, sei lá, foi subestimado. Rolou uma cortina, e rolou uma cortina porque ninguém lembra do tanto de Oscar que o Duna ganhou por causa do Will Smith. Não, Will Smith acabou com as premiações de Duna. Ninguém lembra sobre isso, só lembra do tapa do Will Smith. Então, realmente ficou uma coisa complicada. Mas lembrando a todos que foi o ano do Duna no Oscar, assim, e provou que Denis Villeneuve, ele realmente ele era um projeto, é o projeto da vida dele, acho que a gente falou até no último episódio, e é o projeto da vida de muita gente, sabe? Nós que fomos assistir ontem, Pascoal, já entrando um pouquinho no que a gente vai conversar, vai ser um episódiozinho mais curto, mas ontem cara, foi incrível ver com você, mesmo depois de 50 vezes que você já assistiu o filme. Eu já assisti umas 20 vezes, mas é completamente diferente. A experiência do cinema, e eu acho que é importante a gente sempre martelar isso, cinema, gente. É importante a gente ocupar essas salas, é importante. Tem filmes que precisam ser vistos no cinema. A gente acaba vendo em casa, assim, só pra poder, tô aqui sem fazer nada, vou reassistir esse filme que eu curto, que eu amo. Mas se vocês tiverem a oportunidade, vão no cinema, porque as nuances lá do que é construído é pensado cinematograficamente, não é pensado na TV, por mais que ela seja alta definição, por mais que o seu som seja incrível. Esse filme não foi pensado pra TV, esse filme não foi pensado pra você assistir no teu sofá. Esse filme foi pensado pra assistir no cinema. Tô sendo chato, meio Scorsese, mas isso é cinema. Não, eu me lembro muito bem que houve uma polêmica, porque como era ainda, assim, tipo pandemia, meio que final, assim, o pessoal ainda estava um pouco apreensivo, e o Villeneuve insistia, o filme é para ser visto em cinema. Na realidade, quando ele insistia, não é que ele estava obrigando a pessoa aí, obviamente, mas ele estava dizendo que o filme dele foi feito pro cinema. Então, assim, e aí, muitas vezes, muita gente usou isso como clickbait, né, para fazer... para puxar views pro seu canal, para ficar falando do Villeneuve, que assistir no celular, que assistir não sei aonde. E assim, você tem o direito de você assistir. Isso é uma bobeira tão A pessoa tem direito de grande, assistir onde quiser. Ninguém tá dizendo isso, não. Com certeza. Agora, você... Inclusive assistam mesmo, sabe? Não tem problema. Agora, é a mesma coisa, Hildo, quando você tá acostumado com um tipo de... Sei lá, você compra um sorvete numa sorveteria mais light da vida, um McDonald's da vida. Depois você vai comprar um sorvete numa questão gourmet, um sorvete gourmet, nunca mais você vai querer comer o do McDonald's, porque você se habituou e viu toda a potencialidade de um outro sorvete gourmet. Então eu falo a mesma coisa com relação a Duna. Se você assistir no cinema, e aí no IMAX, aí são as opções, são as camadas que tem a mais, tá, pessoal? Ninguém tá dizendo que você tem que fazer isso. Se você puder, estiver disposto, né, vá. Você não vai se arrepender da experiência no cinema. E se você quiser uma experiência melhor, incrível, IMAX. E aí você vai ter uma experiência completa. O que a gente viu ontem, assim, o que eu dizia pro Hildo, a questão do som sonora é 50% do filme. Porque ele é um todo, ele é um combo. Ele não pode ser colocado só como fotografia, só como enredo, né? Você assistindo no seu celular, você vai ficar achando, pô, que fotografia massa e que história legal. Mas você não vai ter a qualidade do som que você tem dentro de um cinema. Que eu dizia ao Hildo, a voz, quando a reverenda Madre ou a Jéssica usa a voz, o teu corpo treme. A onda sonora vem pra você. Você sente isso no cinema do IMAX. E o Hildo sentiu. Cara, assim, não sentiu, Hildo? O IMAX é impressionante, né, cara? O som, ele te dá umas porradas. E cara, que fantástico, bicho, que fantástico. Porque a gente pensou que funcionaria, né, na TV. Pra mim funcionou quando assisti na época. Mas, cara, a gente pode até falar que uma das minhas cenas favoritas do filme é justamente a cena onde Jéssica e Paul estão presos, né? Remove her gun! Kill him! Set her free! Stop!
a entonação da voz no IMAX, a utilização da voz é perfeita naquela cena, sabe? E eu não falo apenas da voz, tudo que tá ao redor, o barulho do deserto. E detalhe, o barulho do deserto, bicho, no IMAX eu senti o barulho do deserto. E fora outras coisas, que eu até falando pra Sandra, né, que foi assistir, né, sua esposa, e eu fui com minha companheira Bruna também, e uma vez eu tinha até trago essa analogia, né, dos Atreides, os gregos, a questão do herói trágico, e eu até falei assim, cara, é impressionante como o planeta dos Atreides, ele é a Grécia, né, e a Sandra olhou assim pra mim, né, e eu falando assim, você vê na arquitetura, na forma como é construído, aí ela, poxa, é verdade, e os túmulos dos Atreides, né, os túmulos dos Atreides tem vários signos, várias simbologias que remetem à Grécia. E uma coisa que, pô, cara, tem muita coisa que na TV passou despercebido pra mim. É impressionante o quanto a arte do Giger é utilizada, né? Jude Prime é Giger puro, cara. É Giger puro. Que você fica assim, nossa, bicho, as naves, sabe? Aquela estranheza. E, cara, até o pequeno Muad'Dib aparecendo no cinema é incrível, sabe? É incrível. Não, e a gente conversando, e a gente ficou muito feliz que a gente fez programa de casais, né? Eu fui com a minha digníssima, com a Sandra, e o Hildo com a digníssima dele, a Bruna. A Bruna, ela nunca tinha assistido, né, o filme, não leu ainda o livro. Ela foi assistir Duna pela primeira vez, ela não tinha tido a experiência. Ela assistiu então, a minha esposa já tinha assistido do jeito certo. Isso, da melhor forma. A minha esposa já tinha assistido Duna comigo no IMAX. Eu já tinha assistido 5 vezes no IMAX. Assisti a 6ª vez. E Hildo a primeira vez no IMAX e Bruna a primeira vez total. Então, assim, sem contato, ela não tem nenhum contato com Duna. Ela, por exemplo, ela me acompanha gravando, ela sabe que eu comento dela, de vez em quando ela ouve assim uns trechos, mas ela disse assim, não, e ontem foi, pra você ver a força, né? Ela, inclusive, no decorrer da sessão, ela ficava assim, nossa, esse menino é muito magrelo. E assim, Bruna é fã de Momoa, né? Tanto que ela é casada com o Momoa da Shopee. My boy. E assim, ela olhava para o Timothée Chalamet, inclusive os fãs de Timothée vão ficar com raiva de Bruno, não fiquem, tá? Ela disse, fala, esse menino é muito... Ela mudou de ideia. Esse menino é muito magrinho, não. Cara, no final do filme, foi Bruno dizer assim, ela olha pra mim e fala assim, porra, esse cara é foda. Não, e o que eu achei mais legal, que a gente tava, né, lá, eu observava às vezes o Hildo explicando alguma coisa, e aí você via a Bruna começar a se envolver com o filme. Ela ia pra frente, começava a olhar, com raiva do Yue. Começou ela odiou o Yue e ela nem leu o livro. Ela nem leu o livro. E aí você vê esse poder. E assim, e eu posso até garantir aqui, pela 6ª vez que eu assisti, eu acho que essa foi a vez que eu mais me diverti. E assim, como a gente assiste, como nós somos fãs de Duna, nós temos toda uma questão criteriosa, né? A gente vai assistir e vai pontuar sempre. Tá faltando isso, se tivesse isso, teria sido melhor. E às vezes a gente não tem noção de que o Villeneuve ele conseguiu fazer uma proeza de fazer com que pessoas que nunca souberam desse universo, não sabiam o que é isso, quando assistem, sentem uma estranheza, ficam fascinados e depois querem saber mais. É assim, é de uma assim, capacidade, de uma, sei lá, de uma genialidade do cara de fazer isso. E ontem, Hildo, assim, eu assistindo pela 6ª vez, eu no cinema, né? Sabe quando você deixou fluir? É igual a cena do ornitóptero, quando o Paul entra com a Jéssica na Tempestade de Coriolis, em que ele não precisa ficar segurando o ornitóptero, né? A mensagem é, você tem que seguir o caminho, vai junto com a natureza que as coisas vão acontecer. E eu acho que essa vez foi a vez que eu fui mais relaxado de todas as vezes e eu me diverti. Eu senti uma cadência, tudo muito bem amarrado, de um local, de uma cena para outro, de cenários para um outro. A correria que a gente aqui lê no DunaCast, de capítulo após capítulo, que você percebe que a partir do momento em que os Harkonnen invadem a Arrakis, você vê que a partir dali não existe um momento de tranquilidade, é toda hora uma correria.
E você percebe essa correria não no sentido de passar rápido, mas de eles sendo perseguidos, eles precisando sobreviver, e você vai junto com isso. Então eu acho que exatamente que muita gente reclamou em Duna Parte 1, em nenhum momento foi porque o filme era chato, porque o filme é grande. Era porque o filme não terminava como eles queriam, porque eles queriam mais. Então, se tivesse mais de 2 horas, você ficava mais 2 horas ali. Então, essa era a reclamação, né? De não ter mais. Eu vou te ser bastante honesto. Eu vi até, inclusive, algumas pessoas que têm muita raiva. Eu vou citar nomes, assim, o pessoal do Omelete realmente meteu muito pé, falou mal, assim. Disse, o filme que não tem final, o filme que não tem fim, né, não sei o quê. Eu acho que ele é ele termina no momento que tem que terminar, um momento de transição, e um momento de Paul entendendo o que é o deserto, entendendo o que é o mundo dos Fremen, começando a se adaptar, e você percebe que ele ele finaliza iniciando uma jornada, né? Se o filme tivesse sido um fracasso nas bilheterias, não tivesse a continuação, eu entenderia a raiva, eu entenderia o incômodo, mas ele termina com Paul iniciando uma jornada. Essa jornada, ela vai dar continuidade. É a mesma estranheza que muitas pessoas tiveram no Senhor dos Anéis, né, a Sociedade do Anel, que ele termina num momento que você fica, nossa, e agora? Gente, tem 3 filmes, mais 2 filmes aí, né? Então, e que bom que muita gente abraçou, não ouviram também muitas dessas críticas. Eu acho que às vezes algumas críticas, eu acho digno, eu acho importante, eu acho que o trabalho do crítico é criticar, é pontuar, mas o crítico ele precisa ser também não condescendente, mas entender o que está acontecendo. Porque você criticar por criticar fica uma crítica vazia, né? Fica apenas palavras no deserto. E o deserto, bicho, ele não te respeita se você não respeita ele, sabe? Exatamente, ele não perdoa. E o Hiro falou a coisa certa. Então, assim, quando a gente começou a exibição, existia uma dúvida se iria ter uma parte especial em que iria apresentar uma cena do Duna Parte 2, né? Assim, em alguns eventos em outros países ia ter esse momento, inclusive até maior, iriam apresentar aqueles 10 minutos que apareceu até na CCXP. No nosso caso, que fomos assistir na quinta-feira, foi importante que logo no começo, né, apareceu, né, Zendaya e alguns atores e Villeneuve dizendo que no final, depois de terminasse o filme, a gente ia sentir um gostinho, uma prévia de Duna Parte 2, e eles iam colocar aproximadamente 5 minutos, que era a cavalgada de Paul Atreides, né? No caso, Paul Muad'Dib, no seu primeiro verme de areia, o Shai Hulud, né? Era a prova final que iria torná-lo um Fremen de verdade. Que cena, viu, Pascoal? Que cena. Não, e olha só, Hilda, e o que é legal é você ouvir o Villeneuve. Várias vezes me perguntaram... E a paixão, né? A paixão. Quem você agarraria... Quem você agarraria pra, assim, tipo, vice, assim, Zendaya, Timothée, Alce, Rebecca, Fer... Muita gente, Javier, Josh Brolin. Cara, não tem como. Eu correria pra ficar de joelhos, né? Adorando Denis Villeneuve. Porque... cara, porque ele faz com amor. E até a Zendaya faz um pequeno... Aparece alguns atores falando do Denis Villeneuve, do amor e da felicidade de ele estar todo dia no set. E ele falando, antes da cena do verme, né, da cavalgada do verme, que ele imaginava, que ele leu quando criança, né, 13, 14 anos, e ele imaginava dirigir essa cena. Era o sonho da vida dele dirigir essa cena. E essa cena já tinha saído um dia antes, na quarta-feira, né? Vale salientar que nós assistimos na quinta-feira, dia 8 de fevereiro, na reestreia de Duna Parte 1. E já tinha saído essa parte em todos os canais, né? Assim, no YouTube estava disponível isso. Eu assisti, não consegui me controlar. Eu assisti essa cena antes. Mas, gente, não existe comparação no IMAX. No IMAX, você se sente ali junto com o Paul cavalgando. O barulho é ensurdecedor. Caramba. Você treme junto com o Paul em cima do verme, né? Toda aquela tensão dele atravessando as dunas e aquelas areias. E a gente vê e percebe nessa cena
que ideia de jirico montar num verme. Pra que eu vou fazer isso? Cara, tipo, quem monta num verme fica com areia até a velhice, sabe? É verdade. Porque assim, ele tem que controlar um ser enorme. Obviamente, ficção científica, né? A gente vai colocar isso dentro de uma ficção fantasia de montar um verme. Claro que a ideia é muito legal, porque todo mundo considera aquilo ali um monstro. O universo de Duna é muito isso, né? As pessoas que têm um poder, Hilda, né? Que tem lá são do Império, tudo que eles querem é extrair riquezas e explorar as pessoas, né? Explorar os povos, explorar os planetas, que possam dar recursos para que essa galera que está na elite cada vez mais cresça, né? Então, cada vez mais tenha esse dinheiro. E os Fremen não é o contrário, eles estão em harmonia com a natureza. Eles não veem os vermes como um monstro, veem como uma questão religiosa. E falando da questão religiosa, eu queria que o Hiro falasse de como o Villeneuve conseguiu, já no primeiro filme, mostrar que Duna nunca foi sobre o Messias branco. Nunca foi sobre uma pessoa que vem de fora, que vai pegar o povo dito, entre aspas, primitivo, né, pela outra parte, e dizer assim, olha, venha que eu vou liderar vocês para salvá-los, né? Não é sobre isso. E eu achei incrível que a namorada do Hildo percebeu isso sem a gente falar, não foi, Hildo? Exato. Bruna até percebeu isso assim, chegou pra mim e disse assim, engraçado, né, mano? Tem muito de religiosidade. Eu disse assim, eu olhei pra ela e disse, e piora, viu? Ou melhora, né? E eu acho isso, esse comparativismo muito raso, né? Porque Poe, ele não vem para salvar os Fremen, né? Ele inclusive, ele vem para ser inserido, ele vem para entender, para aprender. É óbvio que muita gente pode ter essa análise, e é uma análise muito rasa, uma análise que eu acho fraca, porque a gente está acompanhando essa história pelo prisma e pela visão de Poe, né? Se eu sou o herói de minha história, você é o herói da sua história, sabe? Então, se o locutor é Poe pra gente, e a gente tá acompanhando a história por essa visão, mas você percebe o tempo inteiro que ele está abraçando essa nova cultura, né? No final do filme, ela até Bruno olhou assim pra mim e disse assim, ele quer ser inserido, porque quando a Jéssica pede, né, não, a gente só quer sair do planeta, eu disse, não, eu não sou esse cara que vocês me chamam, então eu vou ficar aqui. Exato. Esse é o povo que eu vou fazer parte a partir de agora. Ele não diz assim, esse é o povo que eu vou liderar contra os Harkonnen, contra o Império. Não. Ele quer entender e ele quer ser inserido. Ele não tá ali pra salvar ninguém. E é uma das coisas que eu gosto muito no Homem Poe, né? Não curto, todo mundo sabe que eu não curto o Menino Poe, mas o Homem Poe... Menino Poe! Ele é justamente essa pessoa que ele não tem uma missão. Ele simplesmente foi jogado em um vórtice absurdo de dor e pesar e de perda, e agora ele precisa abraçar isso e entender. Eu tenho como criar algo aqui, eu tenho como aprender, eu tenho como assimilar. É tanto que ele nesse momento, segundo a gente já estava até comentando bastante, provavelmente isso deve acontecer, de Jéssica, né, desaparecer um pouquinho mais e Zendaya se tornar mais presente, porque é como se fosse a transição, a mudança de liderança para Poe. Jéssica... A liderança feminina, né? A liderança feminina, exatamente. Jéssica, ela pegou a mão de Poe e levou até esse momento. E agora é a vez da Shani, que vai apresentar todo um universo. É tanto que na cena lá, Shani é completamente apreensiva, como uma amante, uma cuidadora, uma professora também, né? Era aquele olhar de cuidado e tensão. Então, não, gente, não é sobre o Messias Branco. Parem com isso, sabe? Não, e o legal de ver a Shani no Duna parte 1, né? Porque muita gente reclama, a Zendaya só apareceu nos sonhos de Poe e não fez nada. Mas realmente não na primeira parte de Duna, do filme, ela realmente não tinha muito papel. Porque o Poe, ela é do povo Fremen, então o Poe não conhecia. Então, assim, realmente iria aparecer diante das visões. Tanto que é interessante que quando no filme todo de Duna, ela sempre tá sorrindo nas visões, ela sempre tá... totalmente contrário de quem ela é, né? Isso, quando o Poe conhece, ela tá olhando assim pra ele e entrega a daga Cris dela e fala, tu vai morrer, mas morre pelo menos com honra. O menino é um bom guerreiro, ele vai te matar de uma vez, ele não vai fazer você sofrer. Então, tipo,
eu não tô nem aí pra você, eu não sei quem é você é um forasteiro e eu vou defender a minha tribo. Então, tanto que ele até tenta falar alguma coisa, né? Shane, ele pensa assim, você apareceu no meu sonho. Aí ela eu olha te pra ele, amo. foda-se. Exato. Então ele tem que ir em frente, né? Então é muito legal a simbologia, é muito legal a luta com o James. Uma das coisas que o Hildo me falou, e eu achei muito interessante, queria que ele pontuasse aqui, porque assim, ele sempre falava, e fala, mas eu quero que ele diga agora a nova opinião dele, sobre a cena da morte do Momoa, Cara, né? Do Duncan e da Ro. Continua ainda, até falei com o Pascoal, continuo com o pensamento de que eu queria mais. Mas, bicho, era pra cinema, não é pra TV. A cena dele com o Sardaukar, tanto que eu tava até falando, cara, na TV pra mim foi super... Passou batido. Você vê como o Duncan é um guerreiro foda, né? Na TV passou batido ele incutindo medo nos Harkonnen, né? Ele mata uns 3 Harkonnen. Não, nos Harkonnen. Antes. Não. Sim. Quando ele pega o ornitóptero. Aí ele mata 3 Harkonnen e ele grita. Ele é um animal naquele momento, né? Ele deixou de ser o guerreiro limpo e samurai, né? Como um Ronin. Sim. E se torna uma besta enfurecida, que incute medo no inimigo, né? E ele olha, ele mata 3 e olha assim, né? E rosna. E os caras vão correr e vão embora, bicho. e logo mais à frente, a cena final, né? Você percebe... eu costumo dizer, né? Que o Momoa, ele realmente... Ele precisa andar bastante com o Villeneuve para aprender a atuar, assim como o menino, né? O ator que faz o Raban, agora esqueci o nome dele, é o... Faz o Dave Bautista, né? O Villeneuve, cara, extraiu um ator do Dave Bautista no Blade Runner que ninguém sabia que ele era, né? E é um personagem ali que aparece 10 minutos. Então, no cinema, eu consegui entender, eu consegui sentir mais do Duncan, né? Do Duncan que eu queria. E é impressionante como apenas uma mudança de local que você está assistindo, de experiência, né, muda tudo. E a cena do Momoa, do nosso Duncan contra o Sardaukar, ela se tornou magistral para mim. Ainda queria mais. Claro, mas é muito legal ver, porque realmente tudo aquilo ressignifica, porque você tá ali junto, a imagem, som... o teste do Gonjabá, Hildo. Nossa, cara, que fantástico. Você sente o vibrar da agulha, cara. Não, eu vi a Bruna se assustando que eu tava assim do lado. A Bruna, assim, ó, regala os olhos. Então isso, como tu falou, eu achei incrível o Villeneuve, ele conseguir trazer uma adaptação de uma obra que é estranha, Duna, principalmente o início de Duna é muito esquisito, e ele conseguiu traduzir para qualquer público, qualquer pessoa. Bruna é uma pessoa que o que ela conhece de Duna, ela sabe que o companheiro dela grava um podcast e é muito apaixonado pelo universo. Ela saiu do filme e diz assim, pô, eu quero o meu livro. Exatamente. Não, e o mais legal é que um outro off-topic aqui da nosso encontro, é que a Bruna perguntou pro Hildo, e aí, o meu momento de prazer, claro, ela perguntou, por que tem esse cafezinho frame? Vai aparecer esse cafezinho frame quando aparece. Quando ela viu, ela, nossa senhora, que nojento. Ela entendeu por que o Hildo sofre na minha mão. Na hora que ela olhou pra mim e fez... Então, assim, foi incrível. Foram mais de 2 horas e 30, né, de filme. Ficamos depois paradinhos, aguardando passar todos os créditos. Parecia filme da Marvel, esperando. Pois é. Mas a cena pós-crédito valeu a pena. Tempos bons, né, da Marvel, que você realmente esperava por uma cena pós-crédito. Legal. Hoje em dia eu não espero mais nem os filmes da Marvel. Também. Não tenho mais essa paciência. Mas nós tivemos a paciência. Aparece Denis Villeneuve falando da sua paixão. E a gente vê um momento específico da cavalgada de Poa 13, que o que é mais interessante também, Hildo, é que no livro, a gente está agora no DunaCast, né? Nós regravamos Duna, estamos no capítulo 33, e Jéssica só viu isso no capítulo 32, de 48, no 32 é que Jéssica vê
um Fremen cavalgando um verme de areia e ela ainda acha que é uma miragem dela, que ela não entendeu isso direitinho, né? Então, assim, no livro ele esconde... E eu entendo, viu? Ela não entendeu, porque é uma Exato. loucura. Não, e no livro o Frankenhead esconde isso, né? É um segredo, para quando você perceber que pode acontecer isso, você fica, caraca, os caras usam os vermes como Uber. Eles pegam o Uber e vão pros cantos, vão pra guerra com os vermes. E aí o Villeneuve, ele sabe que cinema é uma linguagem diferente, né, Hildo? Assim, ele não pode esconder uma coisa dessa. Ele precisa mostrar no trailer, ele precisa colocar pra todo mundo ver, que todo mundo quer ver isso, né? A gente antes de passar a Duna, nós assistimos uns 2 trailers. O trailer que passou, que a gente sabe que é uma besteira, mas que é muito legal, que é Kong Godzilla lutando contra outros gorilas lá. Eu achei escroto. Mas todo mundo acha besteira, mas quando você vê monstros gigantes em que você está... Sim, chama atenção, chama atenção, porque, pô, Godzilla e o cara contra outros lá, eu vou ver só pela diversão, né? Só pra me ver a pancadaria. E a pessoa vê um monstro como o Shai-Hulud, né? Que é como se fosse uma baleia do deserto, né? Que domina ali, né? Todo aquele deserto. Então atrai, porque as pessoas, pô, vai montar nisso aí. E obviamente, né? Tem toda a questão também mercadológica de marketing, que a galera começou a associar o Shai-Hulud a algo assim mais íntimo das pessoas, o mesmo formato. E aí a gente teve a estreia de alguns filmes, de algumas baldes de pipoca especiais do Shai-Hulud que viraram feio pra caralho, que viraram meme, e aí as pessoas querem esse balde, por mais que seja feio, que seja pra zoar, mas a pessoa quer esse balde e vai querer assistir o filme. Então tudo é assim, sendo feito pra Duna bombar de novo. Eu ainda estou sentindo falta, principalmente das redes de cinema, de uma maior publicidade, né, de cartazes, de alguma coisa, né? Espero que tenha alguma coisa, um combo de bonitinho, pelo menos com a imagem do filme, que a gente não teve no último, que eu entendo, mas eu vejo no mundo todo e vejo a Warner investindo pesado em marketing. Tá muito pesado o marketing, né? Já fui aqui pro Brasil, já fui pro México, tá colocando aí em vários locais a exibição do filme completo pra galera, já tá pipocando aí críticas, spoilers, cuidado com os spoilers, pessoal, porque assim, eu já peguei spoilers, Já tem, né? eu já tenho spoilers de Alia. Então, a Alia, pra quem não sabe, a Alia é a bebezinha, né? A Jéssica está grávida em Duna parte 1. Inclusive o Paul, uma das visões... A irmã de Paul. A irmã de Paul. Ele até tem uma visão desse bebê, mas a gente não sabe se ele vai aparecer, porque a Alia é um personagem importantíssimo na saga Duna. Importantíssimo, né? A filha de Jéssica e a irmã de Pascoal, assim, eu não quis saber, eu não quis que ele me contasse, nem quero, mas eu tô um pouco preocupado. Não, uma coisa eu garanto, vai ter a Alia. Não vai ser da forma como a gente achava. Não, para com essa porra, eu tô muito preocupado. Mas nós vamos ter Alien, então vai ter toda essa questão. Mas eu acho, assim, o Villeneuve, ele realmente ele falou, olha, esse meu primeiro filme foi um filme de apresentação do universo, e foi um filme corrido, cara, foi ação, teve ação. Eu criticava, eu achava que não tinha, e ontem, assim... Não, foi. Na sexta vez que eu assisti, eu me diverti, teve ação, eu não parava. É só no começo que... Não, cara, eu vou te ser bastante honesto, o próprio ataque aos Atreides, né? Eu só lembrava, cara, de Apocalipse Now, cara, o tempo inteiro. Isso, aquele vermelhidão. Sabe, aquele vermelhidão, nesse processo, o próprio Barão logo depois saindo daquela gosma negra e você... Aquela sauna bizarra e você, caralho, eu tô vendo o Apocalipse Now, então completamente referenciado. Gente, que experiência. Sim. Pascoal, e eu vou dizer mais, assim, pra galera que tá ouvindo aqui o Dunaverso, essa edição especial, eu quero fazer um convite para todo mundo que ouve aqui. O Pascoal nem tá sabendo, porque inclusive eu vou falar para ele em off que tá sendo trabalhado. Opa. Mas a maioria das coisas ele sabe. Que dia 3 de março, nós teremos uma sessão exclusiva em parceria com a Reboot Comics,
uma loja de quadrinhos aqui de Fortaleza. Vai ser lá no Shopping Benfica, parceria Duna Hacks Brasil e Reboot Comics, sessão exclusiva de Duna Parte 2 legendado. Vai ser do melhor horário do mundo, que é às 9h30 da manhã, Pascoal. Caracas, vai ser incrível, porque... E Pascoal, eu vou bipar na edição, porque a gente tá... Só falta uma confirmação. Sim. Mas vão ter brindes, vai ter sorteio. Quem sabe a gente vai fazer algumas ações interessantes, então fiquem aguardando as postagens no Duna Hacks Brasil e também os próximos podcasts, que vai dar tempo da gente falar mais. Exato. Mas pode ser, Pascoal, que a gente tenha... Cara, vai ser demais. A Erika ela me perguntou: tem algum problema? Claro que não, traz o homem pra gente conversar, pra conhecer a gente, pra conhecer o fã. Inclusive, né, Hildo? Tanto eu como o Hildo, né? Podem nos convidar. Olha, nós sendo convidados para qualquer um desses youtubers mais famosos, né, que queiram ter um bate-papo de qualidade, que seu público vai se deliciar com tudo que a gente tem de conhecimento. Chama a gente, que a gente vai facinho, porque a gente ama esse universo. A gente já fez até collab lá com o pessoal da Turma do Balim, rapaz. Exatamente. Gravamos lá. Turma do Foi Balim. muito legal. A gente já fez com a Mikan, a gente já fez com o Carlos Volto, né? No Nerdcast. Então a gente já fez com várias galeras que vieram aqui e viram que um trabalho sério. A própria Aleph já nos convidou para várias lives para explicar um pouco sobre esse universo. Então a gente está aqui para isso, para propagar a palavra de Muad'Dib, para dizer como esse universo é incrível, como ele é maravilhoso e como inspirou tantas obras, como se inspirou também em tantas obras, né? Nada se cria, tudo se copia. Mas Duna também foi essa alavanca para muita coisa. E o tema que Duna está trazendo hoje em dia, ele é muito... São vários temas muito atuais. A gente está falando sobre a mistura da religião com a política, o perigo. A gente acompanha isso no mundo todo. O Duna fala de protagonismo feminino, de empoderamento, coisas que a gente vê cada vez mais acontecendo. A gente vê o debate de Duna, que foi a proibição de inteligência artificial no universo de Duna, né? Começa o universo de Duna dizendo que houve uma grande guerra e que todas as inteligências artificiais foram banidas. E hoje em dia, Hildo, qual é o tema? Será que nós estamos dando muita voz e muito protagonismo para as inteligências artificiais? Vai acabar... Cara, tá super em voga, né, Pascoal? Tudo isso é em voga, tá entendendo? Então, assim, são coisas incríveis. Então a gente fica feliz de estar com uma obra tão atual, tão cheia de questionamentos legais, e isso é importante. Mas só para finalizar esse nosso bate-papo, que aí vocês viram, ó, uma sessão, imagina aí, gente, uma sessão especial. Hildo vai estar lá, eu vou estar muito lá. Provavelmente a gente vai ter uma tipo filme e depois uma segunda parte à tarde para um bate-papo. Pra gente quem sabe. Né? Quem sabe, para se aprofundar sobre isso. Mas só reforçando, né, Pascoal? Vai ser no dia 3 de março, às 9h30 da manhã. Vai ser uma matinê, sessão exclusiva. Vai ser um domingo, né? Vai ser um domingo. Vai ser um domingo. Exato. Cara, a melhor forma. Eu adoro assistir filme de manhã, no domingão. Exato. E as vendas vão começar, acho que na próxima semana já. Então fiquem atentos lá no perfil da Reboot Comics, né, que é @, deixa eu ver até o perfil direitinho aqui para dar o perfil certo, né? Tá lá. Eles postam tudo no Instagram, que é o @Reboot Comics Store. Ou também vai ter também aqui a postagem no Duna Hacks Brasil, no DunaCast. Assim que eles publicarem, a gente... E detalhe, viu, Pascoal? A gente vai ter sorteio, vai ter, quem sabe, vai ter um quiz. E o ingresso, bicho, R$35, já com incluso refrigerante e pipoca. Ah, tá bom. Vou avisar pra vocês que só de pipoca e refrigerante ontem eu gastei R$60. É verdade. E ainda bem que o Pascoal pagou meu ingresso. Porque Mas foi incrível. Então vale a pena, gente. Já bota na agenda aí. Vamos mostrar o poder dos frames. E outra coisa, a gente também, né, Hildo? Vamos ver aí se a gente vai marcar com a galera aqui de Fortaleza. Quando sair a exibição do Duna, não sei se a gente consegue pegar logo o primeiro dia, no dia 29. Existe a possibilidade, a gente está negociando, de assistirmos
2 dias antes de Na cabine, na né? cabine de imprensa. Então estamos nessa negociação. Se conseguirmos, a gente vai ter live, né, na terça-feira. E na terça-feira pela manhã assiste. Terça-feira à noite a gente vai dar as nossas impressões sem spoilers, tá? Tudo dando certo. Então façam suas orações a Shai Hulud para que a gente consiga fazer isso, que vai ser incrível. Ai, Então vai ser incrível. Mas assim, Hildo, pra gente finalizar, nós falamos um pouco do filme, falamos um pouco desses 5 minutos da cavalgada, mas eu queria só falar um pouquinho dessa cavalgada, só mais um ponto interessante. Uma coisa que a gente sempre faz aqui nas leituras do DunaCast, dos capítulos, e quando a gente encontra o Povo Frame, eu sempre digo isso e o Rio também concorda. Eles são muito engraçados. Assim. Da mesma forma que eles são muito demais, cara. Eles são muito mortíferos, né? Eles não. Tipo, A Bruna dava umas gargalhadas, né, quando ela via. A parte da cavalgada lá é um momento em que tá só os frames e eles ficam brincando com o Paul, né? Ah, cuidado aí, não vai fazer vergonha não. Pede um grandão, não vai pedir um pequenininho não, né? E eles tirando sarro um do outro. E é exatamente isso que o Povo Frame é. Eles são unidos, são simples, são engraçados, né? Eles são vistos como fanáticos religiosos, doidos, né? Pela galera da nobreza. Cara, nessa parte 2, eu preciso de uma cena dos xingamentos Frame, cara. Sim, Tem que ter. cara, precisa, porque principalmente o estilo, cara, né? Que é muito, muito legal. Ele é muito bom, bicho. Muito bom. E ele vê lá, a gente vê ele o papel de pai, né? Do estilo. Que ele Sim. Como o Rio não falou. Demais. O Paul, no livro, ele é um menino de 15 anos, né? E aí ele tá com 17. Ele tá, como o Rio não falou, ele sai de uma situação de total controle e de conforto, onde ele era amado, né? Então, assim, a primeira parte da vida dele foi cuidado com amor, apesar de ter toda a questão de treino, né? De serem rigorosos os pais, né? Um querendo que o menino fosse o Duque e a outra o Kwisatz Haderach, só isso, né? Então treinaram ele ao extremo. Só, mas ele foi sempre muito amado. Então, assim, o amor estava presente na vida dele. Então, ele é cortado isso de forma abrupta, né? E, assim, mais uma vez, eu assisto a cena do Duque morrendo. Cara, ele chorando antes de morder o dente. E aí vai cortando pra cena em que Paul tá com a Jéssica. E ele vai morrendo e o Paul vai desembrulhando o anel do Cal, cara. E aí, exatamente essa transição, cara. Um tá deixando a vida e o outro tá pegando o legado, né? O legado do pai. E você vê esse desespero dele, né? E aí ele começa também a ter visões e ele tá tipo assim, pô, o que tá acontecendo comigo? Eu tô fazendo as escolhas e tá aparecendo um exército fanático que vai me seguir e vai matar milhares de pessoas. Eu não pedi isso, eu não quero isso, eu nunca quis isso. Eu tô aqui no meio de um... Eu perdi meu pai agora, eu perdi todos meus amigos. E o que tá acontecendo, né? E eu tô... Meu corpo tá tendo uma reação com a melange que eu não esperava. Eu tô tendo visões. Então, assim, gente, se imagine no lugar de uma pessoa... Você, nessa idade com que você está aí, imagine você de um dia pro outro começar a ter visões, perder todo mundo que você ama, tá no local com todo mundo querendo perseguir você e matar. Caramba, é um negócio muito forte, né? Então... E aí, por isso que quando o Hildon fala dessa transição do menino Paul pro homem Paul e daquela figura feminina que ele tanto está ali ao lado, que é a Jéssica, e agora para a transição para a Shani, é porque novamente ele encontra um amor, Hildon, né? Então, assim, sim, a única é a luz diante daquelas trevas que ele tá, é a Shani, né? A partir dali. Então, assim, é o amor que faz com que ele consiga respirar e dizer, cara, que fardo pesado. Mas ainda bem que eu tenho essa pessoa aqui do meu lado, que tá comigo para o que der e vier. E eu amo muito essa pessoa. Eu tô aqui por causa dela. E, assim, pode estar ruim, mas eu estando do lado dela, as coisas vão seguir adiante. Eu acho que isso é a mensagem também principal de Duna. Eu acho um dos casais mais lindos da literatura mundial. Sim. Shani e Paul, e vocês vão perceber isso. Para quem já leu o livro sabe que isso é verdade, para quem não leu, leia, que é interessante, mas para quem assistiu o filme, você vai perceber isso a partir de agora, nessa Duna parte 2, em que eles vão ficar cada vez mais próximos, Hildos. Acho que isso é o ponto principal de tudo que a gente... das nossas emoções. Não, total, cara. Nos 5 minutos que nós assistimos, a gente já percebeu essa mudança, essa cumplicidade, né, de Shani com Paul, as cenas, os vislumbres,
do que eles vão se tornar. E eu vou com esse filme numa esperança muito forte, muito poderosa, de que esse filme faça sucesso. Sim. Porque pra mim, eu sei que são 6 livros, eu sei que tem uma jornada imensa, eu sei que tem mais 30 fanfic, mas pra mim, o segundo livro, ele é o fechamento da história do casal, dos dois, né? Da jornada de Paul e Shani. E, cara, eu preciso que esse filme aconteça, sabe? E precisa de público, por isso que é importante a gente ir pro cinema, os fãs precisam Exato. e a gente tem que dar essa força, tem que, eu quero assistir 2, eu vou assistir várias vezes, eu quero, pode ter meu dinheiro, eu fiz poupança para poder gastar meu dinheiro nos cinemas, porque merece o fechamento. Fez um empréstimo consignado para poder pagar várias. Né? Comecei a apostar em mais brincadeiras à parte. Esse apoio mesmo, porque a gente precisa mostrar. E eu tenho certeza, Hildo, porque eu já estou vendo aqui que em alguns locais as pré-vendas estão acabando em segundos. Que bom, cara, né? Que bom. Então, assim, as pessoas estão ansiosas. Isso é importante. Estão ansiosas para isso. E eu só digo uma coisa, vocês vão ter uma surpresa no filme. Ah, não, Pascoal, tu tá cheio de spoiler aí do filme, cara, não acredito não. Ai, possibilidades de uma pessoa aparecer. Ai, que medo. Que vocês nunca imaginavam. Mas vamos lá. Grande Hildo, a gente vai encerrar aqui o nosso universo mais curtinho, né? Porque vocês vão curtir o carnaval, vão pegar um pouquinho de melange e pular o carnaval. Vamos lá para os nossos CETs. Quem gostar de folia, vai para folia, vai para as orgias frame, vai para onde você quiser, com cuidado, com responsabilidade, com camisinha. E com melange. Se beber não com melange, se beber não dirija, tenha sempre esse cuidado, né? Um respeito pelo outro, pelo próximo, se divirta e se respeite também, né? E respeite o próximo com relação a isso, né? Que é muito sempre, que é muito importante. Você que vai ficar em casa, curta, leia o livro, ou leia outra coisa, ouça o DunaCast, coloca ali para atualizar, eu deixei 3 capítulos, coloque em dia, né? E aí o Dunaverso bem tranquilozinho aqui, pouquinho tempo, falando um pouco sobre isso, sobre essa reexibição de Duna Parte 1, que foi essencial. O horário que nós assistimos ontem não foi o ideal, 9h35 da noite. Para um dia a dia de cansado, tarde, tanto que, inclusive, amem a gente, porque nós chegamos em casa 1h da manhã, né, parceiro? 1h, exatamente. E correria, no dia a dia a gente tá aqui, eu vou viajar no sábado, hoje é sexta-feira, vou editar pra já tá no ar, vou tentar postar ainda hoje. Se vocês estiverem ouvindo aqui, esse podcast foi gravado só alguns minutos do que vocês estão ouvindo. Exato. Então nos amem, porque a gente pensa muito em vocês, a gente sabe que a gente entrou num hiatozinho de fim de ano, né? E eu quero inclusive agradecer aos nossos patrões, Pascoal, que mandaram os áudios. Teve uns 2 áudios que eu acabei nessa correria, eu não consegui salvar. Mas assim, eu disse assim, poxa, eu não tinha muitos áudios, mas os áudios que eu tinha, cara, eles tocavam no coração de quem é fã de Duna, né? Catherine, ela foi extremamente pontual, eu inclusive quero agradecer a lembrança, né? Porque eu sempre falo que Duna é uma jornada de renascimento para mim, né? Eu sempre produzi, desde 2012 eu produzo conteúdo para internet. E me afastei completamente. E hoje em dia, Pascoal e Duna disseram assim, vem nessa jornada com Paul, vamos que você tem muito ainda para apresentar, tem muito ainda para mostrar. E me fez acreditar novamente em mim. E Catherine até fala que como essa jornada de Paul também resgatou ela de várias formas. Como a jornada de Paul é grandiosa para o nosso querido Jason, né, que infelizmente teve recentemente 2 perdas poderosíssimas, né, e todo o nosso amor e carinho a você, Jason. Mas Duna é sobre amor. E, cara, os votos, né? Os votos do Rogério, nosso querido Rogério. Do Rogério. Exatamente, nosso querido Rogério Ascioli. Foi uma das coisas mais lindas. Eu me emocionei com Catherine, eu me emocionei com Jason, e eu me emocionei pra caralho com os votos e com o amor que Duna trouxe. Então, Duna, pra mim, é resgate
é força, é luta e é amor. E que Duna seja tudo isso pra vocês também, sabe, gente? E se vocês quiserem ouvir esses relatos, né? Essas gravações, está no DunaCast 33, tá? Tá lá, na parte de notícias do Império. Foi inserido lá. E aí vocês vão ver esses depoimentos que são lindos, assim. E a gente não imagina como uma obra consegue afetar Demais, a vida das pessoas, demais. né? Então a gente... E Pascoal, e todo mundo que marcou a gente, né? A nossa Bene Gesserit, a Beatriz Vila. Ontem ela assistiu, Hildo, ela assistiu também. Ela assistiu junto com a gente, só que em cidades diferentes. Exatamente, e ela mandou vídeo, mostra de primeira vez ela mandou dela. pra mim também. Primeira vez dela assistindo no IMAX, ela tinha assistido No cinema. Ela, ela mandou pra mim e disse assim, Hildo, eu também. Ela tinha se apaixonado por Duna na televisão. Então ontem ela teve E imagina agora. delirando assistindo no IMAX. Não tem como, né? Então, gente, vocês todos que são os nossos patrões, ou são ouvintes, ou, sabe, acompanham o nosso trabalho, muito, muito, muito obrigado. Muito obrigado. Foi ontem no cinema, quando terminou o Paul caminhando no deserto. O deserto é árido, né? O deserto é sofrido, o deserto é doloroso, mas o deserto também é cheio de mistérios, e é cheio de amor, e é cheio de criaturas belas também, como um pequeno Muad'Dib. Não, Hildo, e nós vamos terminar o Dunaverso hoje como Duna Parte 1 terminou, quando Shani diz para Paul, é apenas o começo. É apenas o começo. Nossa, porque é fantástico, gente. Gente, um grande abraço, muito obrigado, curtam o feriado de vocês. Esperem a próxima semana pra gente voltar com o DunaCast, episódio 34. A gente vai finalizar esse ano os 48 capítulos do livro Duna, terminando esse DunaCast do livro Duna. Messias de Duna já foi totalmente gravado, já está à disposição. Quem tá lendo Messias já pode ouvir o DunaCast capítulo a capítulo de Messias de Duna. E nós vamos para o terceiro livro, que vai ser Filhos de Duna. Obviamente, né, Hildo? Nesse ínterim, nós vamos ter vários Dunaversos com convidados especiais, principalmente após o filme. Então a gente vai ter uma prioridade agora para pós-filme, para conversar com o Dunaverso. A gente vai entrar num processo de conversar sobre o filme. Exatamente. E, inclusive, por isso é importante vocês assistirem o filme no cinema. E se quiserem assistir com a gente, né? Há a oportunidade no dia 3 de março, às 9h30 da manhã, lá no Cine Reboot Comics. E uma oportunidade de você, se você é de fora de Fortaleza, vem conhecer a nossa Cidade da Luz e ainda vai conhecer a gente. Então, até a próxima semana. Um grande abraço para todos. Valeu, galera. Até a próxima. Beijo na alma. Não terei medo. O medo mata a mente. O medo é a pequena morte que leva à aniquilação total. Enfrentarei meu medo. Permitirei que passe por cima e através de mim. E, quando tiver passado, voltarei o olho interior para ver o seu rastro. Onde o medo não estiver mais, nada haverá. Somente eu restarei. Esse podcast é editado por Radiola Mecânica. radiolamecânica@gmail.com